Bom dia, gente. Paz e bem. Eu sou Eduardo Henrique. Sou mestre em Reiki nível 3 do sistema tradicional Mikao Usui. Tenho também formação em auriculoterapia. E para minha alegria, na vivência, não é? No momento que Mauro viveu, né? Em Curitiba, lá na Vigília, Lula Livre, ele pôde ver que lá existe um espaço de saúde com técnicas, né, auxiliares. Antigamente se costumava dizer técnicas alternativas. Hoje a gente diz auxiliares ou complementares. E aí eu gostaria de trazer, a partir da minha fala, a partir de mim, a partir de quem está falando, porque, além de ser reverendo anglicano, eu tenho formação em Reiki, que é a sintonização, e também tenho formação em auriculoterapia. Também sou um leitor de outras técnicas, né? Como floral de Bach, enfim. Isso tudo me interessa e acho muito pertinente que num espaço como esse, em que a gente conversa sobre espiritualidade plural e de paz, a gente trazer a partir dessas terapias, né, complementares, a questão da espiritualidade. E entender como é que essa espiritualidade e a prática, não é, e o acesso a essas terapias pode ser um espaço extremamente revolucionário. Antes de começar a nossa reflexão, eu gostaria de, além dos avisos, né, tradicionais, eu gostaria de colocar fazer uma correção. No vídeo do domingo passado, em que eu li, né, a letra do Pai Nosso dos Mártires, eu disse que Pai Nosso dos Mártires era de Zé Vicente, né, que é compositor e intérprete. Mas a Fernanda Silva Ferreira disse, e é preciso corrigir, que Pai Nosso dos Mártires não é de Zé Vicente, mas de um verbita, ou seja, de alguém que é missionário do Verbo Divino, da Congregação do Verbo Divino, Padre Cirineu Pum. Está feito a correção, né? Importante a gente corrigir, né? E ressaltar esse compositor também, muito importante, que é o Cirineu Pum. Veja, quando a gente está dentro de um contexto de necropolítica, ou seja, de uma política de implementação da morte, em que os elementos tânatos, os impulsos da morte, eles se apresentam de forma visível, não é? Tangível, através do discurso, através da prática. A gente vive uma situação de, além de todo o contexto das perdas dos direitos, não é? Das lutas pelo direito à vida, pelo direito à saúde, pelo direito à educação, a gente vive dentro de um contexto em que
vivemos sob uma permanente tensão, que eu gostaria de me aproximar de umas quase, né, algo muito próximo a uma espécie de tortura psicológica, de uma condição de tortura psicológica em que nós somos colocados e que isso faz com que, diante dessa, a gente pode falar até de guerra híbrida, né? É um termo que se usa para esse contexto, em que a gente vive cotidianamente, permanentemente, sob uma permanente situação de conflito, angústia, não é? De ansiedade, de tensão emocional. Né? Porque, de um lado, perdemos o que temos, e, do outro lado, não vemos possibilidade de uma ação mais urgente. Não é? E aí vivemos sobre essa condição de tensão emocional, e que, por sua vez, essa tensão emocional leva a um desgaste do sistema energético, vamos dizer assim, das nossas energias psicológicas. E é isso que os torturadores e a condição de tortura coloca. Nós vivemos, né, de forma geral, sob essa condição. E isso é parte da necropolítica. Daí a criação de espaços, né, alternativos, vamos dizer, espaços em que a gente possa vivenciar momentos de meditação, de reflexão, né, de meditação, onde a gente possa exercitar, mesmo que de forma pontual, não é? A gente possa viver um espaço de recarga, né? De reenergização, de formação, de construção de um outro projeto alternativo a esse projeto que é a da necropolítica, né? Em que as funções, né, da libido, do amor, do eros, também filia, ágape, quer dizer, das dimensões desse amor holístico, a gente possa exercitar. Nada mais salutar que, num espaço em que essa tensão ela se dá com a prisão do preso político, presidente Lula, lá exista um espaço de atendimento, de suporte a essa militância a partir dessas terapias complementares. Por serem complementares, não excluem outras formas de terapia, inclusive a convencional. Mas que eu gostaria de trazer hoje aqui é que nisso também a gente precisa ver o elemento da espiritualidade e de como a existência no acampamento, na vigília, Lula livre, de um espaço de terapias complementares, terapias auxiliares, pode ser e é um símbolo, pode ser visto e é um símbolo, um sacramental de uma sociedade nova, de um jeito novo de se fazer diferente. Porque todo aquele que entra, não é, no embate, na luta por um mundo melhor, por um projeto de justiça e paz, precisa se fortalecer energeticamente para o enfrentamento dessa realidade duríssima.
precisamos, e volto mais uma vez a dizer em outros vídeos, Paulo, a Carla Pavão, né? O Mauro, o Pedro Vasconcelos, Faustino, temos falado sobre essa questão de a gente buscar um espaço, sempre procurar uma vivência, existir dentro de um contexto que nos alimente, que nos fortaleça. E como é que a gente pode, dentro dessas várias, né, terapias, a gente buscar um princípio que possa nos ajudar nesse quadro em que vivemos no Brasil? Primeiro, as terapias, a convivência com o reiki, não é? Com o floral, com a fitoterapia, não é? Com a aurícola terapia, a gente vê que as suas bases estão intimamente ligadas ao Oriente. E há uma outra concepção de ser humano. Uma concepção de ser humano que parte da ideia de que nós somos seres saudáveis. Nós somos seres que temos dentro de nós um universo de possibilidades. E que o entorno, ou seja, a conjuntura em que nos situamos, constrói uma série de desarmonias. E o que é isso, senão a saúde? Saúde, que vem de salos, que, por sua vez, tem uma íntima relação com salvação, no sentido de que essa salvação, volto a dizer, não é transcendente, mas é algo que é imanente, que é algo que está em nós. Algo que nos salva dentro dessa harmonia de um contexto que nos agride, que é pautado pela morte, que é pautado, vamos dizer, numa linguagem mais científica, pelo processo de entropia, de desagregação. E aí, diante disso, nos vem aquilo que é saltar, saudável, o sabor da vida e do bem viver. Aquilo que nos ajuda a nos harmonizar, que tempera, que dá gosto, mas que também nos salva. E, nesse sentido, a ideia mesma de que, por exemplo, no reiki, né, a gente tem o ki, que é o chi, que é a energia, que está em todas as coisas, e que faz com que essa vitalidade ela se faça presente, ou seja, a nossa energia vital, e que quando esse sistema em que estamos inseridos, dentro de uma proposta necropolítica, nos esgota, ele, na verdade, usa dessa estratégia para que a gente possa sustentar todo esse sistema mortífero. E aí, o oferecimento de toda a parafernália, não é? Da indústria farmacêutica, toda a parafernália dos insumos e todas as formas de complementos. Aí está toda a indústria, né, do sistema que faz com que você, em vez de encontrar as causas, né, tomar consciência das causas dessa doença, faz com que a gente adoeça, aprofunde mais a doença. Volto a dizer, não estou dizendo que a gente deva, não é,
não deva usar a medicina tradicional. Longe de mim. Uso medicamentos. Não tem problema nenhum. O que eu estou falando é que a gente precisa retomar hábitos saudáveis de vida. Que dentro desse contexto se apresenta ainda mais importante. O caminhar, o ler, o meditar, o imaginar, não é? Junto com outros. Ações, práticas que possam trazer mesmo que pontualmente, uma ação e um impacto sobre o social. E dentro dessas micropolíticas, né, a gente possa encontrar espaços de reunião, no frente a frente, no cara a cara, no olho, que a gente possa ganhar as ruas com ainda mais consciência de que precisamos nos juntar a outras pessoas, que a gente precisa responder de forma civilizada e de forma, né, amorosa, né, diante a essa barbárie e a essa perversão reinante, a essa psicopatologia social que ganha espaço nas redes e no cotidiano. A gente precisa se fortalecer. A gente precisa buscar práticas e formas de espiritualidade, de vivência, de cotidiano, em que a vida ganhe sabor e saber, e sabedoria. Que sejamos sábios, que sejamos profundamente centrados nessa energia amorosa, sintonizados nessa energia amorosa, que nasce dos outros e outras que conosco, né, participam de um sonho por um mundo melhor, por uma realidade nova. Porque uma das coisas mais encantadoras é que, quando falamos, por exemplo, da luta, né, em defesa do meio ambiente, a gente vê que dentro da tradição oriental, uma das coisas mais encantadoras é de que existe uma paisagem interior em nós. Que os meridianos, né, da acupuntura, por exemplo, e que são também presentes de forma reflexa nos extremos, né, daí o doinho e outras técnicas, através da pressão em determinados pontos, há um reflexo em determinados órgãos, assim como né, nossa orelha, né, o lóbulo, a gente tem pontos que tem um reflexo nos órgãos. A gente percebe que há um mundo interior que também, assim como a floresta e os povos nativos, precisa ser cultivado, precisa ser cuidado, para o bem nosso, para que a gente não caia esgotado diante dos embates com essa ordem necropolítica. Que a gente se fortaleça. Fica aqui mais uma vez o recado. Fica aqui mais uma vez a compreensão de que esse mundo interior e esse mundo exterior é o mesmo. E que eu preciso encontrar outros e outras que, através desse encontro, possamos nos reunir em círculos, como o espaço daqui do Paz e Bem, para que a gente possa construir um mundo novo. Vamos começar agora?
Vamos exercitar a partir de agora esse mundo novo. Vamos meditar. Aí, da sua cadeira, não é? Você mantém uma postura ereta, extensione, né? Relaxe. Se concentre na respiração. Feche os olhos. Use uma palavra como mantra. Enquanto você inspira e expira. Paz e bem, gente. Antes, né, de que alguém ache incompatível que exista um terapeuta em Reiki que seja ao mesmo tempo um sacerdote, não é, cristão, um reverendo anglicano, eu sugiro que as pessoas conheçam o trabalho do padre Patrick Leonard, que é da Congregação do Espírito Santo, né? Padre Leonardo, né? Esse livro, Reiki para Cristãos, né? Ele é padre católico, de origem irlandesa, muito tempo mora aqui no Brasil, e ele escreveu esse livro falando sobre Reiki. E eu gostaria também de citar um trabalho de Oliver Klatt e Norbert Lindner. São dois alemães em que há não é, uma relação do Reiki com a medicina tradicional. Tá? Ou seja, na Europa é comum, dentro dos hospitais, dentro do sistema de saúde, ter também o Reiki. Não é? Inclusive, ele presta assessoria para grupos de médicos na Alemanha. Enfim, o que eu quero que a gente perceba é que isso são riquezas. São coisas que vêm da tradição. E o que pensar, por exemplo, da nossa tradição nativa? Quanta riqueza dos povos de matriz africana. Quanta coisa se perdeu, quanta coisa ainda dentro da tradição dos terreiros, não é? Dentro da religiosidade afro, quantas terapias, uso de ervas, uso de, não é? Podem ser benéficos para a nossa saúde. Quanta riqueza do povo. E o que a gente faz? Desvaloriza, despreza, né? Precisamos voltar com humildade para essas tradições e conhecer. Assim como a tradição oriental, a nossa tradição brasileira. Né? As plantas, né? Da nossa fauna, da flora, né? Da nossa flora. Tá bom? Então, se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Se não é inscrito, inscreva-se. Faça parte desta comunidade de espiritualidade plural e de paz. Torne-se
um assinante solidário. Isso nos ajuda muito na manutenção e ampliação do nosso trabalho. Colabore. Se você está assistindo pela Pós-TV 247, inscreva-se, curta, compartilhe, né? Faça sua assinatura solidária, torne-se um membro, uma membra. Ajude na construção desse espaço de partilha e também no engajamento civilizatório, né, em torno da liberdade e da democracia. Paz e bem, gente. Uma quarta-feira abençoada para todos nós. Saúde. Deus, que é Pai de amor materno, abençoe a todo mundo. Grande abraço, galerinha de Paz e Bem.